Cássio postou aquela atualização dos confrontos, né, dos 7 principais clubes do Nordeste entre eles. Que esse é outro foco da rivalidade, né? Quando a gente. Se um Foi por dia isso a que eu fiz gente esse post na voltar. época, pela primeira vez. Se um dia a gente voltar a fazer um programa sobre o G7 do Nordeste, não sei se a gente vai voltar, porque os desafios hoje são muitos, né? Mas se a gente voltar, esse é um ponto que vale ponto. Sim, o post, eu fazia do Náutico Santos Sport a partir da base de Italiel Versus. Esse versus aí, Alan. Isso, da base de Carlos Celso Cordeiro, aí sempre que foi ampliando, né, para fazer justo também, além de Náutico Santa Cruz Sport, englobar Bahia e Vitória, nesse momento, pelo menos, e Ceará e Fortaleza. E aí, fui pesquisando com dados que saem em outros jornais, no Correio, no À Tarde, lá em Salvador, no Diário do Nordeste, Pô, me falhou o nome agora. O outro de Fortaleza, Minhoca sabe. O Povo, Diário... O Povo. Só eu falei Diário do Nordeste do Povo, desculpa. É onde eu trabalho, pô. Mas eu esqueci, acontece, pô. É o Povo, esses dois, os dados que usam de historiadores dos clubes e tal, para buscar os dados mais próximos da realidade, porque eu até antes de antemão vou falar, pô, mas aqui está diferente. Esses dados, eu filtrei muita coisa para chegar nesses dados. Se outra fonte, eu vi diferente, pode ser que você tenha visto diferente, mas eu queria também que você desse 10 centavos de crédito de que foi filtrado bastante para esses dados estarem aí. Eles não foram escolhidos, não foram inventados, não foram nada disso. E a atualização que teve esse ano foi a seguinte, em relação ao ano, eu faço esse post todo ano, toda vez que tem o último jogo esse ano é o Vitória 1, Sport 0, foi o último jogo envolvendo um clássico entre esses 7 times, foi aquele da 18 de novembro, da 37ª rodada da Série B, fechou a conta, e o primeiro da história, para dar curiosidade, é Náutico Sport, em 1909, o Náutico vence por 3-1 no campo do British Club, que hoje, aquele Recife que conhece, é onde funciona hoje o Museu do Estado. Não é o British Club que funciona ao lado do Náutico. Aquele ali é o British Country Club. É um outro clube, apesar do nome parecido. Esse clube está extinto, é onde o terreno hoje funciona há muitos anos o Museu do Estado. Ali na rua Rui Barbosa, quando você vai pegar a Rua Amélia, tem o Museu do Estado, o Museu do Estado de Pernambuco. Enfim, era ali o campo e foi 1909. Então vai de 1909 até 2023 esse Vitória Sport. Em 23 especificamente, já que a atualização eu só faço uma vez por ano, eu coloquei 44 jogos a mais. 30 aconteceram esse ano. E os outros 14 foram do torneio início entre Bahia e Vitória, que era o que estava faltando. Eu consegui com o nosso amigo Pedro Pereira, Bahia Números, conseguiu pedir ajuda, ele tinha esse dado certinho, porque Ceará e Fortaleza está contando isso, e os clássicos pernambucanos também estão contando isso. Aí você fala, pô, e os interestaduais? Aí não existia, não existia torneio início nordestino, não. Isso era uma cultura muito mais local. Era nos estaduais, dentro dos estados. Mas você jogava com o time principal. Curioso eu aceitar esse jogo hoje, porque lá no começo, com o Carlos Celso Cordeiro, eu era muito contra isso. Eu lembro que eu discriminava no Diário de Pernambuco, Carlos Celso era puto comigo, e João até falou, João é miserável, João, dá esse número, João era do Jornal do Comércio, não dá esse número para esse Cássio não, pô. Toda vez que tu dá o número para ele faz diferente, ó, o João querendo cortar o caminho da apuração. Mas aí encontrava Carlos Celso no treino do Náutico, eu era setorista do Náutico, e aí resolvia rápido. Mas eu fui entendendo, pesquisando, de que aquele jogo sempre foi visto como o time principal, que nunca foi considerado algo que não valia. A gente enxerga hoje, mas na época nunca se via dessa forma. Era o time principal do Sport contra o time principal do Santa, jogos de 20 ou 40 minutos, naquele formato, enfim, você pode considerar, mas eu considerei, e todos os clássicos estão com esses jogos. E foram 14 que foi adicionado. Ou seja, inclusive com esses 14, o Bahia subiu para 493, o que significa que se Bahia e Vitória fizerem a final do Campeonato Baiano e se encontrarem no mata-mata da Copa do Nordeste, mesmo que seja um jogo só, o jogo de número 500 do Bavi vai ser em 24. Se eles se encontrarem, eu estou até considerando a Copa do Brasil, se eles se encontrarem na final da Copa do Nordeste, e aí chegaria a 501, aí significa que o jogo de número 500 seria o do primeiro turno, seria o Bavi do primeiro turno. Se eles se encontrarem no mata-mata, mas sendo quarta de final ou semifinal, não tem que ser como quarta de final, na verdade, se eles se encontrarem na semifinal, aí seria o jogo do retorno, que aí seria o último jogo do ano. O número total de clássicos, Fred, Arthur e Minhoca, são 3.732. Como os pernambucanos se enfrentam há muito tempo, por exemplo, o Bavi só começou a ser disputado em 1932.
tem 493 jogos. Embora seja só uma rivalidade polarizada, mas são 493, quase 493, enquanto os clássicos pernambucanos, o que tem menos, tipo, Sport e Santa tem 566, Sport e Náutico tem 562 e Santa e Náutico tem 533. Ou seja, o que tem menos tem exatamente 40 jogos a mais do que o Bavi. Isso faz muita diferença no total de jogos. O total de jogos, junto de 7 times, entre eles, são de 1.423 para o Sport, 1.335 para o Santa, 1.328 para o Náutico está bem pertinho, 913 do Ceará, 882 do Bahia, 832 do Fortaleza e 751 do Vitória. E agora vamos, nessa situação toda, o scout. Antes de dar os números principais, mas o scout. Quem tem mais vantagem contra quem e tal, e o Bahia tem vantagem sobre os 6. O Bahia tem, a conta do Bahia é 6-0. Até ano passado tem até empate, esse ano não existe mais nenhum empate, mas no passado tem 2 empates que foram desfeitos esse ano. O Vitória estava empatado com o Ceará, era 16-16, mas aí o Vitória ganhou os 3 jogos no ano e já botou 19-16. E Fortaleza e Náutico estavam, curiosamente, também estava 16-16, isso é o geral, né? Amistosos, competições, tudinho, estava 16-16 no número de vitórias, mas o Fortaleza ganhou nesse ano na Copa do Nordeste, no PV, o jogo foi 2-1 e ficou 17-16. Então, esses 2 empates saíram, então nesse momento não existe mais empate nesse confronto. O Bahia é o líder de ter 6 vantagens e 6 confrontos. Depois vem o Sport com 5 vantagens em 6 confrontos, a única desvantagem é para o Bahia, embora tenha diminuído nos últimos 6 anos, já chegou a ser um massacre. Nesse ano ainda é uma boa vantagem para o Bahia, mas já chegou a ser um massacre. Está 100 jogos, né? Inclusive é o primeiro jogo interestadual do Nordeste a chegar na marca de 100, que foi aquele 6-0, mas a vantagem ainda é do Bahia. O Bahia tem 39 triunfos e o Sport tem 32 vitórias. O terceiro lugar, nesse momento agora, é o Vitória, com 3 vantagens e 3 vantagens e 3 desvantagens. Perceba que o Vitória estava empatado. No caso, o Vitória eram 2 vantagens, uma igualdade e 3 desvantagens. Aí ele conseguiu mudar isso e se isolou no terceiro lugar. Depois, empatado na 4ª colocação, com 2 vantagens e 4 desvantagens, estão lá Ceará, que caiu, tinha uma igualdade, né? Era 2-1-3, virou 2-0-4. O Fortaleza, que subiu, era 1-1-4 e virou 2-0-4, e o Santa, que se manteve na mesma, 2-0-4, ou seja, 2 vantagens, 0 igualdade e 4 desvantagens. E o Náutico, que foi o perdedor da temporada nesse cenário, porque o Náutico tinha uma vantagem, 1 empate e 4 desvantagens, agora tem 1-0-5. A única vantagem do Náutico hoje é sobre o Vitória, e curiosamente eles se enfrentaram esse ano e o Náutico ganhou em Salvador. O jogo foi lá na Copa do Nordeste, o Náutico ganhou e acabou ampliando. A única vantagem do Náutico é sobre o Vitória. O Náutico tem 20, e é uma boa vantagem. 21 vitórias, 16 empates e 17 derrotas. O Vitória é o único, do G7, o Vitória é o único freguês do Náutico. E nesse recorte que quiser colocar no blog depois, até para não ir tão longe, tem todos os números e tem o geral, que soma amistosos e competições, amistosos ou não, todas, o time principal, e um recorte específico do Brasileirão de 71 para cá. Todos esses, ou seja, de 71 para cá. Aí, nesse caso, por exemplo, o Bahia não tem vantagem sobre todo mundo. O Bahia tem, para dar o exemplo, o Bahia que é verdinho, eu botei as artezinhas, né? O Bahia tem 6 bolinhas verdes no geral, mas só no Brasileirão de 71, no recorte de 71 para cá, o Bahia tem 4 vantagens e 2 igualdades. Contra o Vitória, que enfrentará em 24, ou seja, se de repente o Vitória faz uma vitória e empate, o Vitória já bota uma bolinha vermelha no Bahia. E contra o Sport, que pelejou muito, aí virou 12-12. Na última vez que eles se enfrentaram, aí o Sport conseguiu, depois de uma sequência muito forte que teve contra o Bahia na primeira divisão, aí igualou, e aí está 12-12. Esses são os 2 cenários. Está 12-12 com o Sport e está 9-9 com o Vitória. E isso tem para todo mundo. Curiosamente, o Náutico, ele não tem vantagem, mas ele tem menos desvantagens quando vai para o Brasileiro. Ele tem 2 igualdades e um empate. E o Santa, no Brasileiro especificamente, para dar um exemplo do Brasileiro, o Santa tem 3 vantagens e 3 desvantagens. Ou seja, o Santa está muito tempo que não enfrenta, mas assim, na hora que vai para o Brasileirão, o Santa é um time muito melhor do que no recorte geral.
o recorte do Santa Cruz. É isso. Tem mais dado lá, tem mata-mata. Tá um posto da você pode ver, nesse momento a gente está vendo ali o scout do Santa. Todos os times você consegue ver o detalhe, o cenário detalhado de cada um dos 7 times. De Náutico, Santa Sport, Bahia, Vitória, Ceará. Tem embaixo, Cássio? Tem Como? a tabela? Tem a tabela embaixo que você tem como escolher? Não, do número de jogos? Não. Aí os 3.700 não, assim, jogos. assim, se você escolher só mata-mata, só série. Não. O único recorte que eu separei do brasileiro. Tem esse aí, que eu coloquei o seguinte: são mata-matas fora dos campeonatos estaduais. Todas as vezes que os 7 times se enfrentaram em mata-matas oficiais, sem ser estadual, sem ser pernambucano, cearense ou baiano. Sim. O Sport sempre teve vantagem. Aí, nos últimos anos, começou a apanhar, perdeu aquele pênalti lá contra o Fortaleza, nas quartas da Copa do Nordeste. Perdeu a final da Copa do Nordeste para o Fortaleza ano passado e perdeu desse ano. Pela primeira vez, o Sport aparece negativo. Nesse momento, o Sport tem 14 vitórias e 14 classificações e 16 eliminações. E o Bahia também lidera. E o Ceará, que foi o campeão do Nordeste, e foram os únicos mata-matas da temporada. Foram os 2 que o Ceará fez. Tirou o Fortaleza na semifinal e ganhou do Sport na final. Com esses 2, o Ceará virou vice-líder. Tem 16 classificações. A Copa do Nordeste mudou muito. Ela alimentou muito essa estatística. Essa estatística ela ficou parada durante muito tempo. Tinha muitos confrontos da Taça Brasil, alguns poucos do Brasileiro, alguns da Sul-Americana, mas a Copa do Nordeste começou a alimentar muito pouco, né? Copa do Brasil, pouquíssimas vezes. Pouco. Por exemplo, o Sport enfrentou o Ceará, enfrentou Vitória, teve Ceará e Fortaleza 2 vezes recentemente, mas são poucos confrontos, mas a Copa do Nordeste começou a turbinar muito. É isso. E uma outra curiosidade é que o Bahia, por exemplo, o Sport tem negativo, né? O Sport está com 14 e 15, né? Só que contra o Bahia, é 7-2 para o Bahia. Se tirasse o Bahia da vida do Sport, o Sport teria 12 classificações e 8 eliminações. Mas aí o Bahia ele acabou influenciando demais aí nesse cenário negativo. E aí o pior é o Santa, né? Como a gente está vendo ali, é o pior. É bom pegar na primeira fase, né? Faz 6-0 e tá. E não conta só o geral, não conta no mata-mata, né? É isso então, tá?